E vamos lá, teacher, professora. Você se formou quando? Faz tempo? Que ano foi? 2018. 2018. Me formei em 2018. Conseguiu entrar na área já ou ainda estava em outro lugar trabalhando? Eu trabalhava no Colégio Gênios. Ele é situado ali no Campos Elíseos. Excelente colégio. Foi ali que eu aprendi a ser professora, porque a faculdade, ela ensina assim, básico, porque o conhecimento é adquirido a partir do momento que você põe em prática, né? Porque faculdade é uma coisa, você aprender conteúdo é uma coisa, pôr em prática no chão de sala é outro. Aí eu aprendi muito, aprendi bastante ali como ser uma boa professora, o que eu devia, o que eu não devia fazer. E nesse percurso eu errei muito. Errei demais. Você chegou a se questionar? Se era isso mesmo? É. Oxi, quantas vezes? Ainda às vezes. Né? Às vezes ainda você se pega pensando, será que era isso mesmo que eu queria? Porque, vamos dizer a palavra, os perrengues, Nossa, são muitos. todas as profissões têm. Sim. Todas as áreas. Mas assim, quando você... Por mais que você ame, você fala. Sim, por mais que você ame o que você faça, você está lidando com seres humanos, com vidinhas, né? Eu falo são vidinhas, são crianças pequenas, né? Porque a minha turma é do 1º ao 5º ano que eu posso dar aula. A minha turma é do 2º. E eles são pequenininhos, né? Eles são crianças pequenas, você está lidando com uma vida. Muitas vezes eles chegam contando histórias para você que você escuta, você acalenta, você abraça, você dá um apoio, mas você não pode fazer mais que isso. Porque a vida é deles, é da família deles, né? O que eu posso fazer é abraçar. E eu abraço mesmo. Eu sou professora que eu abraço na hora que eles chegam, que eu abraço na hora que eles vão embora. E sou brava também. E hoje, bem, no meu tempo e do nosso técnico aqui, o Vagnão, chamava a professora de tia. Né, Vagnão? É. Na minha época... Até a 4ª série era tia. Até os 8, 9 anos. Depois é dona. Aí virou 5ª série, dona. Mas era dona Vilma, dona não sei o quê. Mas antes era tia. Tá. E hoje? Hoje, na minha época, quando eu era estudante, era dona também. Hoje, as crianças... Mas você chegou a pegar tia? Época de tia? Eu nunca chamei nenhum professor de tia, porque... É outra geração. Vagnão, já é outra geração. É outra geração. Que nem assim. Sim. Eu nunca chamei nenhum professor de tia. Eu chamava ou de professora, ou às vezes, dependendo da situação, de dona, né? Porque na época era o que falava. Você fez prezinho? Eu fiz. Eu também. Eu fiz prezinho aqui no Matozinho. É bom, viu? Em Campinas, São Bernardo, ali no Matozinho. Bom, prezinho é muito importante. Sim. Pra mim não foi muito bom, não. Pra mim foi. Pra mim não foi uma marcação muito boa na minha infância, não. A minha professora não gostava de mim. Não, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo no... Rapaz, foi no prezinho. Eu peguei a época da ditadura. Ei, aí é difícil, Você pegou também, Vagnão? Ditadura? Não? Não? Tá bom, jovem. Eu peguei a época da ditadura. E naquela época tinha que cantar o hino nacional, um monte de coisa. E em cima dos trabalhos, a maioria dos... Vagnão, você passou por isso, cara, não é possível. A maioria dos trabalhos que tinha na época tinha muito da pátria. Não, ainda tem. Tinha que pintar bandeira. Ainda tem. Mas assim, era demais, assim, era muito, porque é época do... Proclamação da República, a gente faz as atividades com as crianças, ainda tem. Eu peguei muito do Figueiredo. E no prezinho eu descobri um problema que eu tinha. Sim. Você lembra no prezinho, na escola? Vagnão, você pegou naquela época aqueles lápis de cores vários que você abria assim, ó? Tinha de 16, 32, 24. Continua tendo. Tem ainda? Tá. Então, eu fui descobrir, naquela época, antes eu apanhei pra caramba, né? Veio a bandeira pra me pintar, onde era verde eu pintei de marrom. Onde era amarelo eu pintei de verde. E o azul pintei de roxo.
Que legal. Minha mãe foi chamada lá, porque naquela época pátria, né? É. Era firme o negócio. E aí falou que eu tava desonrando a bandeira do país, que eu tava com brincadeira. Mas naquela época era ferrenho. E aí queria me dar Ditadura, suspensão. Eu não lembro se foi no pré, no primeiro ano. Nossa, cheguei em casa, minha mãe me tratou muito bem, né? Assim, quase perdi a orelha direita. Cheguei castigo, falando que eu tô fazendo ela passar vergonha, que na época as mães falavam que você tá fazendo eu passar vergonha. Mas não se pode pintar a bandeira de marrom. Aí eu pintei tudo errado. Aí me deram ganhei aquele de 36 cores lá. Eu fui descobrir depois que eu era daltônico. Eu tenho dificuldade muito grande com cores. Com cores. E aí depois que eu apanhei muito da minha mãe, ouvi um monte das professoras, da diretora, aí minha mãe contou pro meu tio o que aconteceu. Aí ele falou, você já fez um teste, ele sabe cor? Porque o meu tio, que é irmão da minha mãe, que hoje é falecido também, ele era daltônico. Ele falou, Miriam, minha Miriam não é da minha mãe. Será que ele não tem problema de daltonismo? Ele não é daltônico, não? Aí ele levou fazer exame, mas eu já tinha apanhado, já tinha levado carcada. E então, por isso que eu falo, o pré é importante, mas eu não esqueço do prézinho por causa disso. O meu pré não foi muito bom, não, porque a minha professora não gostava de mim. Tudo que eu fazia, meu desenho, minhas coisas, era feio. Tudo ela falava que era feio. E criança de pré pequenininho, ela quer um elogio, né? E eu nunca recebia. Até que uma amiguinha minha contou para minha mãe, lá na entrada da escola, que a professora não gostava de nada do que eu fazia e falava na frente de todo mundo que minhas coisas eram feias. Aí a minha mãe conversou com a professora e me tirou daquela sala, me transferiu para outra sala. Foi melhorando, porque a professora não gostava de mim, não ia com a minha cara. E eu não era terrível nessa época. Depois eu fiquei. Eu não era uma aluna muito boa, não. Eu era aluna boa, assim, de tirar boas notas, mas eu era terrível. Eu aprontava todas dentro da sala de aula. Minha mãe vira e mexe era chamada na escola. A ironia do destino virou o quê? Virou o quê? Virou professor. Meus alunos, por favor, não façam isso. Eu conto para eles. Né? Eu conto na sala de aula o que eu aprontava, as coisas que eu fazia na escola. Eu falei, gente, hoje aprovei que o que ela fazia era errado, né? É errado mesmo. Mas eu conto as artes que eu aprontava na escola, eu conto para meus alunos.